pergunta, inglês ou espanhol? O que você recomenda na hora de escolher a língua estrangeira como opção? O espanhol, ele tem muito falso cognato, né? Tem muita palavra, até pela semelhança com o nosso idioma, muita gente às vezes cai em armadilhas. Mas em inglês, o que acontece? A gente tem aqueles que a gente chama de false beginners. São aqueles que falam que nunca estudaram inglês, mas que têm uma noção, porque são curiosos, têm acesso. Hoje a internet, jogos online, isso traz muito termo, muita coisa em inglês para aquela pessoa. Agora, se a pessoa é totalmente zero mesmo, não tem noção, porque a gente, por incrível que pareça, às vezes a gente pega alguns alunos que não sabem que dog é cachorro. Não associou. Usa hot dog, sabe o que é hot dog, mas não associou. Isso é real. Isso eu acho assim, isso não é vergonha para ninguém. Então, mas só que. Então, eu só estou falando isso porque a pessoa que realmente não tem noção nenhuma, eu escolheria o espanhol. Porque arrisca com uma língua que você ainda vai conseguir entender alguma coisa. Mas o que a gente vê na grande maioria hoje é que a pessoa tem alguma noção. Tem muitas palavras em inglês. Nessa área de informática, de computador mesmo, a gente usa. Tem uns verbos que a gente até criou, né? Deletar. Então, veio do delete, que é um verbo em inglês que o português incorporou e hoje faz parte. Olá a todos que nos acompanham, estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro de educação no podcast do Gestão de Liderança. Seguindo a temática do Enem, hoje a gente tem um quadro especial. Em vez de a gente falar de linguagem especificamente de português, vamos falar das línguas estrangeiras e a gente tem uma convidada aqui mais que especial, então a mesa, eu acho que ela sozinha, a gente tem muito para aprender, muito para escutar. Então é uma edição especial desse do Enem, mas que a gente vai escutar um pouco mais da nossa convidada. E eu dou boas-vindas à nossa convidada, Micheline. É um prazer te receber aqui, Micheline. E eu queria conversar com a primeira pergunta. Quem é Micheline? Conte um pouco da sua história. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá? Saber que assim, fiquei muito honrada de estar aqui. E principalmente sabendo que é uma iniciativa, né, essa estrutura ou iniciativa desse podcast de trazer, de compartilhar um pouco de conhecimento de uma forma geral, é uma iniciativa de alguns ex-alunos meus também, aí que fico mais feliz ainda. Eu sou daqui de Rio Casca, né, natural daqui mesmo, nascida e criada aqui, e eu me intitulo mais como professora do que como empresária, porque o que eu sinto prazer em fazer mesmo é estar numa sala de aula. Então, eu comecei a minha carreira como professora há mais de 20 anos atrás. Em relação ao inglês, eu sempre gostei quando eu estudava, mas, na época, a gente não tinha opção de fazer nenhum curso aqui no interior, em Rio Casca não tinha escola de idioma, mas foi uma coisa que sempre me atraiu muito. E, assim que eu tive a oportunidade, eu comecei a fazer o curso de inglês em Ponte Nova. E, no início, o inglês, na verdade, o inglês que eu estudei foi o inglês britânico. E aí precisava trabalhar, fiz concurso de banco, que era uma área que também eu gostava muito, matemática. Eu gosto de coisas que me desafiam, na verdade. E eu passei no concurso do Estado, do Banco do Estado, e trabalhei por 7 anos no BENJ até quando eu decidi sair e montar a minha escola de inglês. Então, foi uma decisão que pesou, mas, ao mesmo tempo, eu não tive dúvida quando eu tomei essa decisão. Eu já dava aula em casa, particular, para alguns alunos, e aquilo me despertou ainda mais meu interesse pelo idioma e por essa profissão. Aí eu montei, nos primeiros anos, a minha escola eu coloquei o nome de British House, trabalhava com inglês britânico, em 2000, que isso aconteceu, e aí, em 2003, eu tive a oportunidade de conhecer o CCAA. Me apresentaram uma franqueada, que abriu uma franquia em Raul Soares. Ela estava indo embora para Viçosa e ela me procurou. Ela falou que já tinha me visitado lá na escola, sem eu saber, algumas vezes, e que me viu com perfil para assumir a franquia que ela tinha acabado de abrir, que ela não queria fechar. Foi aí que minha história com o CCAA começou, em julho de 2003, em Raul.
E aí eu estava mudando a sede da escola para uma sede própria, que é onde funciona o CCA aqui em Rio Casca até hoje. E eu queria uma metodologia que colocasse meus alunos para falar. Porque o grande problema do interior, principalmente naquela época, né, você pode imaginar mais de 20 anos atrás, é que os meninos não tinham oportunidade de praticar a parte oral. Então, eles aprendiam a gramática, interpretar, mas a fala mesmo era mais difícil, porque era difícil você conseguir conduzir uma aula toda em inglês com alunos que eram do mesmo meio, da mesma sala, vizinhos, primos, irmãos. Eles queriam conversar em português o tempo todo. Então, eu estava procurando um método que fizesse com que os meus alunos falassem mais rápido. E, realmente, eu me encantei pelo CCAA. Eu tive a oportunidade de ver como que a metodologia do CCAA realmente funciona. Ela foca primeiro na parte oral. Ela se baseia na maneira natural de aprender o idioma. Então, por exemplo, o bebê, quando nasce, ele começa a produzir alguns sons, né, com o passar dos meses, e até ele conseguir falar, quando ele vai para a escola, na verdade, ele fala e entende tudo. Aí ele vai para a escola para ser alfabetizado. Então, primeiro ele aprende ouvindo, repetindo alguns sons, balbuciando, usando sílabas até formar palavras e então frases, para aí sim ser alfabetizado. E a metodologia do CCA é mais ou menos essa. A gente coloca os alunos para ouvir, a explicação é dada em inglês, e aí a gente vai, com as técnicas do que a gente tem de treinamento para os nossos professores, a gente coloca os alunos para conseguirem inserir o significado das coisas dentro do contexto, e assim vai até eles chegarem na parte escrita, e assim cada nível tem um objetivo diferente. Então, eu trabalho com o CCAA desde 2003, né, em Raul, aqui em Rio Casca, em 2004. Então, esse ano a gente completou 20 anos de história aqui. E realmente sou muito realizada com o que eu faço, porque eu acredito na educação. Eu ainda acredito muito na educação. Eu acho que se tem alguma coisa, alguma ferramenta que é capaz de mudar e de transformar as pessoas e o mundo, é a educação. Instrução é tudo. Eu compartilho da sua visão, eu achei uma história inspiradora. Não tem nada mais legal do que o professor que fala assim, eu estava em outro lugar, mas falou assim, não era aqui que eu queria estar. Quantas pessoas hoje não queriam estar concursadas por um banco? E você pergunta, quantos querem serem professores? Eu acho que 99% vai falar assim, não, eu quero o banco, o concurso. E é muito desafiador, né? Por causa que você teve que empreender para fazer isso. Quando você começou em Raul e até Rio Casca, haviam outras escolas de inglês? Ou você foi a primeira? Não, já havia. Em Raul também já existia. Aqui também já existia uma. Então, não foi a primeira. Mas eu acho que, para mim, o mais desafiante mesmo foi gerir. Porque, até então, eu queria colocar tudo para funcionar. E aí, a minha visão pedagógica acabou atropelando a visão de gestão. Então, para fazer funcionar, muitas vezes eu não fiz conta. Então, muitas vezes eu não tinha lucro, eu precisei fazer empréstimo para manter uma estrutura que eu acreditava que ia funcionar. Então, eu acho que o meu desafio maior foi administrar as duas áreas. Sabe? Porque a sala de aula é a área onde eu me encontro, eu sempre gostei e eu ficava à vontade. A outra, eu precisava dela para fazer a coisa funcionar. Então, acaba que foi, assim, no decorrer dos anos. E, assim, eu acho que com o CCAA, eu meio que passei de amadora para profissional. Porque a gente tem um suporte do próprio franqueador em relação a treinamentos, você compartilha de troca de ideias com pessoas de várias partes, de vários estados, de várias partes do país, então, com realidades diferentes, com realidades semelhantes. Então, essa troca de experiência foi muito enriquecedora e eu aprendi muito. E eu estou para te falar que, assim, a pandemia, para mim, profissionalmente, foi muito boa. Porque onde muita gente, às vezes, parou e cruzou os braços, a gente se reinventou. Então, foi a época que eu mais trabalhei. Eu não lembro de ter trabalhado tanto, porque a gente teve que... Eu tinha turmas, por exemplo, de 15 alunos, que, às vezes, eu dividia em 3, para a gente conseguir ter o mesmo rendimento.
E assim, o CCAA adaptou muito rápido o material do professor para o online. E isso nos facilitou, nos permitiu manter a qualidade das aulas, e a gente, com isso também, né, a gente descobriu que o mundo está na palma da mão. Então, o online veio para ficar e essa interação tecnológica com o mundo, né, ela ficou muito mais próxima. Então, hoje a gente tem aulas, eu tenho alunos que moram em outras cidades e que fazem aulas junto com alunos presenciais, são as turmas híbridas. Então, a gente teve que equipar salas com microfone, caixa de som, painel acústico, computador, foi uma série de coisas, mas que eu acho que serviram para a gente aprender que a gente tem que seguir, né? Eu acho que a gente tem que pegar os desafios que aparecem e meio que fazer uma limonada desses limões que a vida nos traz, porque se a gente parar e cruzar os braços, a gente não vai sair do lugar, né, Alexandre? Não, você se viu obrigada 2 vezes a ser extremamente eficiente. Uma no começo, que aí você teve que não largar a parte pedagógica, conciliar ela com sua parte empresária, essa parte de gestão, e a segunda, a pandemia. Parecia que você estava abrindo a empresa de novo, né? Todas aquelas dificuldades lá. Com certeza. Na hora que você começa alguma coisa, no primeiro ano você trabalha por 5 ou por 10, né? A pandemia parece que deu isso. Mas a resiliência e o esforço te permitiu estar aqui hoje falando assim, e melhor, né? Eu acredito que sim. E eu acho que uma outra coisa que aconteceu também foi que nos deu a oportunidade de mostrar para os pais dos nossos alunos o nosso trabalho. Porque, às vezes, a maioria dos pais, na verdade, manda o aluno para a escola, mas não tem noção de como que aquilo é trabalhado. E ali o aluno estava tendo aula dentro de casa. Então, os pais que puderam ficar em casa acompanhando, a gente teve muito feedback legal. Não sabia que era assim, não, porque às vezes acho que criança vai aprender palavrinha solta, e já mudou muito. Estratégias, técnicas de se ensinar para a criança hoje é completamente diferente de quando eu comecei, sabe? Então, já é tudo em inglês, de forma natural, tudo muito dinâmico, né? E o perfil dos alunos mudou muito. A pandemia também fez isso, das crianças, dos alunos de uma forma geral, que já vinha mudando, isso mudou. Poder de concentração, paciência, eles querem tudo de imediato. Então, hoje, para você ser um professor, não adianta você só dominar o conteúdo. Então, eu falo muito com os meus professores em reunião e no dia a dia mesmo em relação a isso. Foi o tempo que, para você ser intitulado um ótimo professor, você tinha que dominar o conteúdo e ter disciplina. Não, hoje a gente tem que ser muito mais do que isso. Isso é muito importante também. Mas é um detalhe, porque se você não planejar as aulas de uma forma dinâmica, de uma forma que você consiga prender, reter a atenção dos alunos, você não está fazendo um bom trabalho. Não, tenho certeza. Você está falando que o professor tem que ser psicólogo, super-herói, tem que ser juiz também, que você tem aqueles pequenos conflitos, não sei no particular lá, mas tem que ser um pouquinho de tudo. Sim, eu compartilho sua visão, eu concordo com o que você está falando. Hoje, na sala de aula, muitas vezes você vai mais desenvolver soft skills nos meninos do que o conteúdo em si, né? E me fala um pouquinho, na hora que você começou a falar da geração atual, na primeira coisa que eu pensei assim, eles devem estar ótimos de inglês, por causa que eles convivem com as redes sociais, muitas palavras em inglês, e você justamente destacou os pontos de dificuldade, né? Mas aí, minha pergunta é o seguinte: a importância de aprender inglês hoje mudou de 20 anos atrás? Na minha geração, ali no começo dos anos 2000, ali venderam muito que quem não soubesse inglês estaria fora do mercado de trabalho, dos grandes cargos. Como é que é a sua visão em relação a hoje, 2024, a importância de aprender inglês? Eu acho que é mais do que importante, porque, primeiro, igual que você falou, a primeira coisa que a gente pensava era no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que não fala inglês. Então, as minhas amigas, os meus amigos não têm esse perfil. Então, quem falava inglês, ou quem é da minha geração que fala inglês, principalmente com fluência, destaca no meio, porque não é normal. A maioria dos pais dos alunos não fala inglês. E são pais mais novos do que eu. Só que isso vem mudando porque o acesso à educação mudou muito. Então, como na minha época, você tinha que ter o ensino médio, que era o 2º grau. A faculdade era um extra.
Hoje já não é assim. Hoje um curso superior é o mínimo, né? É o mínimo. Então, mesma coisa o inglês. E hoje não adianta saber um inglês mais ou menos. Se você não souber um inglês com segurança, com fluência, você não vai destacar. Aqui, quando você está numa cidade pequena, de interior, você se destaca, porque ainda não é acessível a maior parte da população. Mas as estatísticas provam que, assim, ainda no Brasil, a gente tem apenas 5% da população que fala inglês com fluência. Então, assim, é um perfil que está mudando, isso tem aumentado, mas a gente percebe que quando os nossos alunos saem daqui, é que eles percebem o valor das aulas que eles tiveram. Eles percebem que eles realmente fazem a diferença, eles se destacam, porque um monte de gente sabe inglês mais ou menos, sabe o básico, mas hoje em toda a área, né? Eu acho que se você souber só o básico, isso é muito pouco para você ter sucesso profissionalmente. E aí, como eu estava falando, né, você destacou o mercado de trabalho, eu acho que hoje vai muito além disso. Hoje a parte de lazer, de realização pessoal, eu acho que isso é imprescindível e isso melhora a autoestima. Então, você colocar, gente, o acesso a séries, filmes, no celular, em casa o tempo inteiro. Você poder assistir um filme sem ser dublado, né, um filme original, é muito bom. E, assim, quando os nossos alunos estão formando, nos últimos níveis, eles, antes de fazerem a prova, o CIEI tem uma parceria com o Centro Aplicador, o Master Test, que é o Centro Aplicador do TOEFL, no Brasil, que é uma prova de proficiência. Né? Então, é uma prova que serve para inúmeras coisas e ela, acima de tudo, ela testa o nível de inglês daquele aluno perante o mundo, independente de qual escola que ele estudou. Então, é uma prova que qualquer pessoa pode fazer em qualquer época que quiser, em qualquer lugar do Brasil. É uma prova internacional. E a gente oferece essa prova de graça para o nosso aluno no último nível dele. Então, ele formou, com a gente, ele tem direito de fazer essa prova. E aí, nesse último livro, antes da prova do TOEFL, tem sempre uma pergunta que a gente faz. A gente trabalha debate com eles e tudo, e uma das perguntas é o que o inglês significa para eles. E aí eu ouvi, nas 2 últimas turmas de alguns alunos, uma coisa que me marcou muito. Assim, a primeira vez que eu ouvi, então, acho que me marcou mais. Eles falaram poder. Aí eu olhei assim, né? Aí a gente conversando em inglês, falei, né? Explica melhor e tal. Ele falou, poder. Eu sinto que eu posso, que eu tenho um poder de ir onde eu quiser, de fazer o que eu quiser, de ser o que eu quiser. Então, eu saio na frente de um monte de coisa. Eu falei, que legal, que bacana. A primeira vez que eu ouvi isso, falei, eu nunca tinha parado para pensar nesse lado. Então, imagina, você poder jogar videogame com uma pessoa de outro país interagindo em inglês. Você poder fazer uma viagem sem depender de ninguém, nem para organizar a sua viagem, comprar passagem internacional e tudo. Hoje você faz tudo pela internet. Se você dominar o idioma, então o inglês, que é uma língua universal, você não precisa de ficar refém de ninguém. Então, tem, assim, além do mercado de trabalho, tem inúmeras outras vantagens pessoais também, de realização mesmo, pessoal, que eu acho que vale muito a pena. Nossa, essa resposta foi maravilhosa. Quando você falou da pergunta, eu estava respondendo na minha cabeça aqui, né? Aí, e mesmo assim, a resposta dos seus alunos foi melhor. A primeira coisa que me veio na mente foi acesso à informação. Eu me lembro lá do... pequenininho, jogando no PlayStation 1 ou PlayStation 2, que eu jogando, os jogos eram todos em inglês, né? E eu com o dicionário de inglês lá, pelejando para ver qual que eram as missões para eu conseguir realizar elas, que eu não sabia o que tinha que fazer dentro de alguns jogos. E depois eu me vi na faculdade. Lá, alguns livros só tinham a resolução dos exercícios em inglês. Então, eu fui obrigado a aprender inglês para ter acesso à informação que eu não tinha, por causa que a literatura em português era muito baixa. E depois só foi aprimorando, por causa que fortaleceu muito meu poder de pesquisa, que eu comecei a ler artigos que estavam em outras línguas. Então, isso começou a abrir portas. E chega nessa parte que esse acesso à informação é só a pontinha do iceberg. O que você falou é realmente poder, porque depois eu fiz meu intercâmbio e eu rodei muito na Europa, norte da África ali, e meu inglês me abriu muitas portas, por causa que eu não conseguia me comunicar com qualquer pessoa, e muitas vezes eu estava rodeado de brasileiros que não conseguiam. A pessoa tem a coragem de ir para fora e não dá o devido valor para a língua. Isso acontece muito, né?
Eu acho que coragem é uma coisa muito legal também, sabe? Eu admiro muito quem tem coragem, mas assim, você ter coragem de fazer as coisas e se estruturar para fazer, normalmente você tem um resultado melhor. Você está falando aí né, de acesso à informação. Lembrei do caso de uma ex-aluna minha, que hoje é professora, ela novinha, hoje, Lorena, acho que está com 22, ela faz faculdade na Federal do Rio, aí ela passou, e na época, foi na pandemia, ela começou a dar aula aqui comigo. Assim, impressionante como que leva jeito, sabe? Inteligente demais, mas assim, sempre foi uma aluna muito tímida que quando eu vi, ela começou dando monitoria e tal, eu olhei e falei, gente, o que você vai fazer da vida? Você não quer aproveitar e dar aula? E ela, enquanto ela estava aqui, ela começou a dar aula. Aí ela foi embora para o Rio, quando voltaram as aulas presenciais. Hoje ela continua dando aula comigo, as turmas online são dela. E ela me relatou, ela falou, Micheline, a maioria da turma tem uma matéria que a professora dava tudo em inglês. Ela falou que a maioria não sabia. E eles tiveram uma desistência de quase 50% dos alunos, que eles não conseguiram acompanhar. Então, assim, ela falou assim, então, além dela se manter com essas aulas que ela trabalha comigo, ela ainda faz esses trabalhos de tradução, ela ajuda os colegas com essa parte de acesso à informação para os que não tiveram oportunidade ou não quiseram, em algum momento, aprender o idioma. Então, assim, eu vejo hoje isso é muito real. Eu tenho aqui ela e mais duas minhas professoras, elas não têm, fazem um curso superior em outra área e o inglês está ajudando a se manter e é uma coisa que elas conseguem conciliar. Eu tenho ex-aluno que saiu daqui, por exemplo, tem uma que está em Viçosa, que dá aula no CCA de Viçosa, tem acho que 2 ou 3 turmas e faz faculdade lá. Em outra área de engenharia, nada a ver com ser professor, mas é uma coisa que você consegue fazer, que você coloca em prática tudo que você aprendeu, você não esquece, e você ainda ganha uma grana, né? Você consegue ainda fazer um extra. Eu acho que para os cargos de liderança, a pessoa que sabe tem um poder da oratória, sabe lecionar, é muito importante. Eu só fico pensando assim, eu formei com 22 anos para engenheiro civil. Se eu tivesse a desenvoltura que eu tenho hoje na sala de aula com essa idade de engenheiro civil, eu acho que eu tinha conseguido grandes oportunidades em empresa, até sair melhor na entrevista. E, voltando nessa parte aí do professor, essa aluna sua do Rio de Janeiro é formada em quê? Que você falou que ela está... Não, ela está estudando. E, para te falar a verdade, eu estou aqui tentando lembrar o nome do curso que ela está fazendo. Porque quando ela falou que ia fazer esse curso, eu falei assim, que curso é esse? Eu nunca vi. É da área de medicina. Mexe com imagens, mas não é radiologia. Aí ela falou assim, ela ainda falou assim, não sei, descobri essa semana. Eu pesquisando as oportunidades, as opções de curso que tinha, eu descobri esse e fui ler a respeito e vi que tinha tudo a ver comigo. Mas eu não lembro o nome, eu estou aqui tentando lembrar. Ela já deve estar na metade do curso. Mas o legal de a área de saúde, começou a fazer estágio. Tenho certeza que ela está se dando super bem, que ela sempre foi uma aluna. Ela estudou escola pública a vida inteira aqui em Rio Casca, é filha de gente daqui mesmo e formou com a gente. E eu sei que ela vai ser uma ótima profissional em que área que ela for. Tem certeza. Mas eu vou tentar lembrar o nome do curso. Não, tranquilo, eu só queria destacar essa multidisciplinaridade. Enquanto você destaca as vantagens de você fazer essas aulas de inglês como renda extra, certeza que desenvolve dela na profissão. Igual ela vai para a área de saúde, aí, dependendo de onde ela cair, ela vai precisar muito dessa parte de palestra, dessa parte de ensinar outras pessoas, e ela já vai treinando ali. E, em contrapartida, o inglês dá base para ela na faculdade. Eu também, tudo que você fala, eu só vejo vantagens. A pessoa na hora de aprender inglês. E vou te fazer uma outra pergunta agora. E a pessoa que sempre teve aquela vontade de aprender inglês e quer começar a aprender inglês, por onde ela começa? Olha, tem que começar. Só começa. Porque eu vou te falar uma coisa, não é fácil também, não. Não é. É fácil para criança. Então, se você tem oportunidade, se você teve, ou as crianças que tiveram oportunidade de começar, os pais que puderem inserir as crianças nesse contexto, é a melhor fase. Porque a criança, ela aprende literalmente brincando. Mas para o adulto aprender, o adolescente mais velho, não é fácil. Então, assim, a gente tem, às vezes, muita
obrigada, muita desistência no meio do caminho, justamente por causa dos desafios. Porque, por exemplo, um adulto começa a aprender e ele quer ver um resultado com 1 ano, com 2. Ele pode ver um resultado? Pode, mas depende da carga horária. Depende do tanto que ele vai se dedicar. Quantos anos que a gente levou para aprender o nosso idioma? A gente tem quantas aulas de português na semana, na escola, e mesmo assim, olha a quantidade de gente que não sabe escrever direito, fala errado, conjuga verbos errados. Então, assim, isso é para qualquer idioma. A gramática do inglês ela é muito mais simples do que a de português, mas não existe milagre. Então, se você fizer um curso normalmente são 2 vezes por semana. Então, nessa periodicidade, não adianta você achar que com 1 ano, com 2 anos, você vai sair falando inglês. Não é assim que funciona. Então, agora, é claro, eu quero um intensivo. Então, eu vou estudar todos os dias. E aí eu vou, além do tempo na escola, eu vou me dedicar em casa, eu vou assistir série, eu vou ouvir música. Lógico que você vai acelerar o processo. É a mesma coisa de você ir morar num outro país. Você faz um intensivo aqui estudando muito durante 6 meses. Então, você vai estudar durante 6 meses o que, às vezes, um aluno tradicional estudaria em 3 anos. E aí, se você tiver uma oportunidade de um intercâmbio, de uma experiência no exterior, você vai acelerar ainda mais esse processo. Então, assim, só começa, porque eu vejo muita gente que fala assim, mas quantos anos que eu vou demorar para aprender? Então, se você for pensar, e o tempo está passando tão rápido, se você for pensar assim, para você ser fluente, o que eu falo, por exemplo, dos nossos alunos, então, em termos de tempo, se você começar aí com os seus 14, 15 anos, nessa fase aí da adolescência, você vai demorar uma média de 5 anos e meio para formar, para concluir. E quando que você vai ser fluente? Se você tiver um rendimento muito bom, acima de 80%, normalmente, no 3º ano e meio, antes do 4º ano, você já tem uma boa fluência. Para você dominar mesmo o idioma e fazer o curso até o final, são 5 anos e meio, para você ter acesso à prova do TOEFL. Então, e a criança que começou lá com 3 anos? Ela vai estudar até seus 14. Por quê? A abordagem é diferente. Agora, a diferença é que a criança ela tem uma bagagem de vocabulário muito maior, porque ela faz muito mais livros, e ela tem uma naturalidade muito maior para se comunicar. Porque a criança, ela não se questiona. Por exemplo, um exemplo, né, bem bobo. Se eu fizer uma pergunta para uma criança assim, do you like chocolate? Se ela sabe chocolate, ela já associou o que é. Ela não vai ficar assim, do, o que é do, like? Pela minha feição, pelo meu gesto, pela forma, ela já vai falar yes, ela já vai, ou então no, ela já vai responder. Se você fizer a mesma pergunta para o adulto, ele fica assim, peraí, o que você me perguntou? Do, o que é do? Do you like? Do you é você? Então, assim, a forma de receber a informação é muito diferente. Então, a criança não se questiona, ela simplesmente se comunica, ela arrisca, né? Então ela tem oportunidade. Quando ela começa mais nova, quando ela chega nos 12, 13 anos, ela faz a aula toda em inglês naturalmente. Então, aí, quando ela aprende as estruturas de passado, de futuro, pronto, ela desembola de vez. Né? Então, o adulto, o adolescente mais velho aprende. Aprende, claro que aprende. Qualquer pessoa é capaz de aprender. Sabe? Eu já tive casos de alunos que, não, eu só quero conversação, eu só quero aprender a falar, não quero gramática, mas é claro que para falar você tem que aprender um pouco de gramática. Então, tem algumas etapas, ou alguns steps, alguns passos que a gente pode pular e moldar de acordo com a necessidade do aluno, mas tem coisas que não tem como a gente abrir mão, senão ele não vai aprender. Agora, persistência, não adianta, começar. Começa que você vai pensar assim, olha, daqui a 3 anos você vai olhar para trás, falei, nossa, se eu tivesse começado, já tinha 3 anos que eu já estava fazendo o curso. Às vezes você pensa assim, nossa, mas 3, 4 anos? Não, vai demorar demais. E aí, quando passa esses 3 ou 4 anos, você olha lá na frente e fala, gente, o que eu fiz com esse tempo? Se eu tivesse começado, eu já estava terminando. Então, você está falando disso tudo aí, eu tenho uma pergunta. O perfeccionismo atrapalha o adulto na hora de aprender? Um comentário que você fez ali agora há pouco, igual o da foto. Deixa eu ver se ficou boa. A gente se cobra a perfeição o tempo todo. Sim, não, isso é muito ruim. Porque língua muda o tempo todo. Agora, umas 2 semanas atrás, uma adolescente veio para mim e falou, teacher, como é que a gente fala tá fácil em inglês?
Eu falei, como assim tá fácil? Aí eu falei, o que quer dizer tá fácil? Porque eu não tinha ouvido essa expressão ainda. Aí eu falei, tá fácil. Quando você, tipo assim, é moleza. Você pede uma coisa e a pessoa, leva esse copo ali pra mim. Tá fácil, hein? Mas é tipo assim, você tá... Que mansidão, né? Que abusado. É nesse sentido. Não é que levar o copo ali não é difícil. Então, assim, é uma gíria, é uma expressão idiomática que se criou agora. E como às vezes eu uso alguns termos com os meus alunos que eles olham para mim, tipo assim, o que quer dizer isso? Conforme o que eu falar com eles, alguns termos em português, claro, não na aula, mas que eles olham e falam, tipo assim, nunca ouvi essa expressão, né? Por quê? Não é da época deles. Então, língua é uma coisa que muda o tempo todo. E ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Não é impossível. Então, se você quiser aprender um idioma, você tem que primeiro se permitir errar. Então, permita-se errar, arrisca. A gente tem algumas estratégias, algumas dicas que a gente dá para conseguir superar algumas barreiras. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual. A gente tem vários perfis. Então, de acordo com o perfil de cada aluno, a gente, né, tem umas dicas específicas, alguns materiais extras que a gente oferece também, porque ele tem que desenvolver as 4 áreas. A gente trabalha com as 4 habilidades de ouvir, falar, ler e escrever. Então, essas 4 habilidades, elas têm que andar juntas. Não adianta, a gente pega muito adulto. Hoje mesmo eu estou fazendo um teste oral com uma aluna. Ela falou, não, quando eu leio, eu entendo tudo, a interpretação é boa. Então, a parte escrita, ela vai bem. Aí ela fala assim, eu hoje, para fazer esse teste oral, ela falou, não, estou nervosa demais. Porque para falar é que eu vejo dificuldade. Eu falei, mas é normal. Por quê? A parte escrita, você vem em casa, você vai ler uma reportagem na internet, então, você acaba treinando mais. O áudio, muitas vezes, para quem gosta de música, assistir série, ver filme, também treina. Mas e a fala? Ainda falei com ela, com quem que você conversa inglês fora da aula? Ninguém. Então, é normal que essa parte oral ela fique, né, que ela fique mais atrás do que do desenvolvimento das outras áreas. Então, o que a gente tenta fazer é alinhar as 4 habilidades para que, realmente, quando ele terminar a etapa que for o objetivo dele, igual eu tenho aluno que fala, não, eu só quero aprender para me virar. Não preciso saber para ter proficiência. Então, ok. Então, quer para viajar, para se virar? Então, vai até o intermediário, o início do avançado já é o suficiente. Então, eu acho que assim, hoje você tem que ver isso. Você quer aprender para quê? Pessoal, só para uma satisfação pessoal? E até quando que você quer? Até onde que você quer chegar? Então, cada um tem que ver o objetivo e o que a gente tem as ofertas para atingir esses objetivos. Entendi. E chegando nos alunos aí, agora vamos mais para os jovens. Vamos começar a falar do Enem. A pergunta, inglês ou espanhol? O que você recomenda na hora de escolher a língua estrangeira como opção? O espanhol, ele tem muito falso cognato, né? Tem muita palavra, até pela semelhança com o nosso idioma, muita gente às vezes cai em armadilhas. Mas em inglês, o que acontece? A gente tem aqueles que a gente chama de false beginners. São aqueles que falam que nunca estudaram inglês, mas que têm uma noção, porque são curiosos, têm acesso. Hoje a internet, jogos online, isso traz muito termo, muita coisa em inglês para aquela pessoa. Agora, se a pessoa é totalmente zero mesmo, não tem noção, porque a gente... por incrível que pareça, às vezes a gente pega alguns alunos que não sabem que dog é cachorro. Não associou. Usa hot dog, sabe o que é hot dog, mas não associou. Isso é real. Isso eu acho assim, isso não é vergonha para ninguém. Então, mas só que. Então, eu só estou falando isso porque a pessoa que realmente não tem noção nenhuma, eu escolheria o espanhol. Porque arrisca com uma língua que você ainda vai conseguir entender alguma coisa. Mas o que a gente vê na grande maioria hoje é que a pessoa tem alguma noção. Tem muitas palavras em inglês. Nessa área de informática, de computador mesmo, a gente usa. Tem uns verbos que a gente até criou, né? Deletar. Então, veio do delete, que é um verbo em inglês que o português incorporou e hoje faz parte do nosso dicionário. Então, existe essa palavra que há um tempo atrás não existia. Então, esse acesso a esse vocabulário, eu acho que permite a escolha do inglês na hora
matéria em inglês na hora do Enem. E existem algumas técnicas, algumas dicas que mesmo quando a pessoa não domina o idioma, ela consegue destrinchar o texto e mesmo que não consiga fechar, ela consegue acertar um bom nível de acertos. Entendi. O que você falou e também eu tento sempre trabalhar muito a confiança dos alunos. De vez em quando me vem essa pergunta, eu falo assim, ó, é mentira você falar que não sabe nada de inglês, você não sabe nada de chinês. Aí me fala quantas palavras que você sabe em chinês. Aí o aluno fala assim, nenhuma. Eu falo assim, concordo. Agora me fala quantas palavras você faz em inglês. A gente vai começar a riscar esse quadro, vai dar mais de 100 tranquilamente. Então, esse termo eu não conhecia, mas é um bom termo, né? O falso iniciante. Uhum. E eu falo com eles, trabalha. Você gosta desses aplicativos, igual o Duolingo? Sim, eu acho que a gente tem recurso demais. Todo recurso é útil, sabe? Eu acho que a pessoa que é mais visual, então ela quer pegar mais vídeos no YouTube. Hoje você vai no YouTube e tem um tanto de dicas. Tem muitos professores que estão ali, gravaram vídeos e que tem canais ali que dão dicas, sugestões, ensinam gramática. Eu acho que todo recurso é válido. Quando você quer aprender uma coisa mesmo, qualquer, seja ela qual for, você tem que se interessar primeiro por ela e sair da zona de conforto, sabe? Então, por exemplo, não adianta, como eu falei, não tem milagre para nada, para profissão nenhuma, para habilidade nenhuma. Você quer aprender a tocar um violão, você pode não ter habilidade nenhuma para música, mas se você tiver determinação, resiliência, você vai aprender. Então, uma pessoa que tem aquela habilidade nata, ela já aprende de ouvido, ela com um mês de aula, ela vira um profissional. O que não sabe nada e que não tem habilidade nenhuma vai demorar 3, 4, 5, 10 anos, mas ele vai aprender. Então, acho que depende do foco, do objetivo, para tudo na vida. E existem, assim, hoje muitos recursos. Por exemplo, a gente voltando a falar do Enem, em relação a quando você pega um texto. Hoje o Enem é texto. Antes tinha algumas questões de gramáticas, hoje a gramática praticamente é embutida nos textos, é a interpretação. Então, existem alguns recursos, várias técnicas, são variadas, mas assim, as mais comuns, por exemplo, e que são simples de se guardar e de se aplicar. Você usar recursos, por exemplo, identificar palavras repetidas. Então, se uma palavra se repete muito, ela tem importância. Um autor não vai repetir uma palavra um monte de vezes por nada, sem nenhum objetivo. Observar essas palavras, observar as pistas tipográficas, que são identificações visuais. Por exemplo, palavras em negrito, itálico, datas, figuras, o próprio título, às vezes, do texto, você consegue ter uma noção do assunto. Os cognatos, né? Os cognatos são as palavras transparentes. É aquelas, por exemplo, em inglês, como você falou, tem uma lista, tem um monte. A gente tem, se o aluno vê car, ele vai associar com carro, telefone, school. Então, só de bater o olho, você já associa com aquela palavra em português. Você já consegue identificar o significado. Então, esses recursos ajudam. E aí, depois que você identifica isso, a gente sempre indica assim, tem o skimming e o scanning. Skim é quando você meio que corre o olho. Você passa um superficial. Vem do skimmed milk, que é o leite desnatado. Então, é como se você tirasse aquela camada dali. Então, primeira coisa que a gente sempre fala com os alunos, não, pega o texto, tenta identificar essas palavras, essas pistas tipográficas, palavras em negrito, tudo, para ver se aquilo te remete a alguma coisa, que às vezes é um assunto que você domina. Se você der sorte de pegar um texto, por exemplo, sobre esporte, você é louco com esporte, sabe tudo, você vai entender com certeza a maior parte do texto. Então, aí você passa esse skimming, que é correndo o olho no texto. E aí vai nas questões. Vai nas questões, tenta identificar o assunto melhor, e aí você volta no texto fazendo tipo um scan, que é o scanner. O scanner é quando você vai dar uma checada, você vai escanear mesmo em detalhes. Mas você vai procurar os detalhes daquela questão que você precisa.
Às vezes você não precisa entender o texto todo. Às vezes as respostas das questões não estão no início ou não estão em toda. Normalmente elas vêm na ordem. Isso é uma vantagem. Eu lembro uma vez que eu fiz uma das provas internacionais, né, de nível que eu fiz, uma de Cambridge, que tinha um texto gigante e com 20 questões. Aí eu lembro que a primeira questão ela estava quase na segunda parte do texto. O início do texto, quase até o final da primeira parte, não tinha questão nenhuma sobre aquilo. Então, se eu tivesse, imaginei, eu fiquei assim, gente, se eu tivesse perdido tempo lendo e tentando entender, olha o tempo que eu ia perder naquele texto gigante e não ia ter utilidade nenhuma. Então, assim, é tentar ser mais objetivo, tentar aplicar essas técnicas, sabe, que a gente tem. E tem várias. Essas que eu falei são algumas. Se for na internet, você acha um monte. E você consegue, sim, um resultado melhor, né? E eu acho que ainda o inglês, para a maioria, é a primeira opção. Porque, como você falou, a maioria dos alunos ou dos candidatos, eles têm, sim, um pré-conhecimento. Eles não são falsos iniciantes de tudo. Eles têm uma noção, até pela quantidade de palavras que a gente usa emprestada aí do inglês. E só completar, na hora que você falou dessas dicas, eu lembro quando eu fiz o Enem em 2012, eu lembro que eu respondi uma questão por causa que tinha o texto, tinha pergunta, tinha imagem, a referência bibliográfica da imagem falava o ano dela que respondia a questão. E é a hora que o português e o inglês se misturam, porque as dicas são iguais para os dois. Uhum. Essas últimas dicas que você deu, um cara que está prestando um concurso, vestibular, a prova que seja, vale para os dois. Com certeza, verdade. São técnicas mesmo de leitura, né, de interpretação, para você chegar no resultado de uma forma mais objetiva, né? E quando você fala do espanhol, você também oferece o espanhol no CCA, né? Sim, na verdade, o espanhol, atualmente a gente está sem professor de espanhol. Então, quando a gente tem algum aluno interessado em fazer espanhol, a gente oferece online. Que aí a gente tem parceria com alguns professores que lecionam espanhol em outras unidades CCAA, e aí a gente oferece o espanhol online. Mas é muito engraçado, como que é uma língua tão próxima nossa, a gente tem, né, a região que a gente mora, né, a proximidade com os países, né, com a Argentina, Chile, que falam espanhol, e como que o interesse pela língua é pequeno. A gente quase não tem procura. Então, por exemplo, não compensa eu ter um professor exclusivo de espanhol. Às vezes que eu tive professor físico, né, para aulas presenciais de espanhol, foi quando ele dava as duas disciplinas, inglês e espanhol. Porque aí a maior parte das turmas é inglês, e aí quando aparecia o espanhol, ele completava com o espanhol com um aluno individual. Turma de espanhol mesmo aqui. Eu só tive uma que formou, você acredita, até hoje? Não sabia dessa informação. Pergunto como curioso. A procura é muito pequena. Por causa que o espanhol está vindo agora, não sei se é vindo ou voltando, para grade curricular do ensino médio. Uma época falaram que isso seria obrigatório, e aí começou até a criar aí uma expectativa em um aumento da procura. Mas depois não foi para frente. Eu acho que é muito importante. Sim, mas geralmente quando eles aprovam as coisas na educação, eles falam assim, para ser implementado daqui 3, 4 anos. Então tudo é muito atrasado. Não vou usar a palavra atrasado, mas... demora, né? A longo prazo. Então, na hora que vem a notícia ali, não é para agora, mas ele está voltando, eu reconheço a importância, ainda mais agora com que o pessoal deu valor ao viajar, né? Todo mundo, quem não quer conhecer um outro país, e os lugares mais fáceis de ir é na América do Sul, né? Sim, com certeza. E o pessoal acha que o portunhol se vira e não é bem assim, né? Nossa, a gente dá risada, porque nada a ver, né? Quando você vê mesmo a pessoa que fala o espanhol bem, é completamente diferente, né? No aperto todo mundo se vira, mas não é a mesma coisa. Claro, você faz gesto, né? Não passa credibilidade nenhuma. Igual, dependendo se você for morar no país aí, igual eu tenho amigos que estão lá hoje dando aula nas universidades públicas, então você tem que ter um domínio da língua. Passear uma semana, tudo bem, mas eu ainda acho que mesmo aqui nesses países, o inglês ainda você consegue se virar com ele. Sim, sim, em todo lugar. Essas cidades turísticas, né? Todo lugar que você vai, sempre você tem alguém que fala inglês. Então, mesmo que não seja a língua nativa, a primeira língua do lugar, você sempre acha alguém que fala inglês. E assim, é mais confortável quando você consegue se comunicar.
É muito ruim quando você está num lugar, você se sente um analfabeto. Aí tudo você fica dependendo de um ou de outro para te ajudar, para traduzir, para pedir uma comida, é desconfortável. E às vezes é desnecessário, sabe? Então, eu acho que na vida, eu acho que a gente tem que tentar sair da zona de conforto sempre. Porque é aí que a gente cresce, que a gente abre a cabeça, abre a mente, enxerga, sabe, outras oportunidades e até, acho que melhora até a relação interpessoal. Porque lidar com gente é isso, né? É cada um com suas peculiaridades, com seu jeito, e a gente precisa, a partir do momento que você começa a estudar, principalmente outras... Quando você estuda outra língua, você não aprende só o idioma, você aprende a cultura daquele lugar também. Então, muita coisa que, às vezes, se você está num país que você considera grosseiro, às vezes não é. Uhum. É costume, é normal. E outras coisas, assim, você tem que tomar cuidado para você também não ser invasivo. Porque, às vezes, muita coisa que é normal aqui no Brasil não é lá. Então, assim, a gente trabalha com intercâmbio, né? Eu estou com um grupo agora para ir para o Canadá ano que vem. Então, é muito legal essa... Eu gosto de oferecer essa oportunidade dos alunos ficarem em casa de família. Porque essa experiência com uma família nativa de outro país traz, além da prática do idioma, essa convivência e esse respeito por outra cultura. Então, é muito legal. Teve um caso de uma vez, uma aluna minha que foi no intercâmbio para a Inglaterra. Aí, num domingo, ela me procurou na segunda-feira querendo mudar de casa, que estava revoltada com o que tinha acontecido no domingo. Na casa que ela estava, tinha ela mais uma do nosso grupo no quarto com ela, e a casa ainda cedia mais um quarto para mais 2 estudantes. E no domingo tinha sido o aniversário da avó lá da casa, que, né, uma senhora mais de idade, e eles fizeram um almoço em homenagem a ela. E aí a mãe, né, a host mother lá, ela avisou para as meninas que ia servir o almoço delas no quarto, porque eles iam comemorar o aniversário. Ela ficou ofendidíssima, que ela achou um absurdo ela ter que comer no quarto, sendo porque que ela não chamou todo mundo para ir lá. Então, assim, é parte cultural. O povo inglês é um povo mais reservado, e se tratando de idoso, mais ainda. Elas não conheciam a senhora não morava na casa. A idosa não as conhecia. Então, não era normal. Se fosse aqui no Brasil, enchia a casa e vamos todo mundo junto, né? Porque é nossa cultura. Mas lá não, isso para eles é super normal. Estranho seria eles colocarem 4 adolescentes junto na mesa de almoço comemorando o aniversário dessa senhora. Um momento super íntimo. Então, assim, aí eu fui explicar para ela isso, porque são situações que às vezes a gente não prevê. Então, tudo que eu posso, até baseado nas experiências que eu já tive com outros alunos e em termos culturais do lugar, a gente sempre nessas reuniões, antes do intercâmbio, eu passo para os meninos o que é normal, o que é comum e o que não é. Por exemplo, eles ficam intrigados com transporte, porque você entra no ônibus, ninguém pede um ticket nem nada. Mas, de vez em quando, num trem, eles, às vezes, teve caso da gente ficar um mês inteiro e não passar uma pessoa recolhendo o ticket no trem. Aí, às vezes, tem aluno que fala assim, nem precisava ter comprado. Falei, não é porque não te pediu para comprovar a compra que você não precisava ter comprado. Então, isso é tão normal, porque para você usar aquele transporte, se ele é pago, você tem que pagar. Você não é diferente de ninguém. Então, isso é tão normal que ninguém pensa em fazer diferente. Né? E quando acontece, às vezes, né, de um desavisado fazer diferente, tem uma multa, tem as punições. Então, eu acho isso muito legal, porque as coisas funcionam muitas vezes por isso. Porque pode, não pode, ninguém questiona. Aqui a gente tem mania de questionar tudo, né? Mas se fosse só um pouquinho? Né? E se fosse só uma vez? Então, eu acho que isso, para o crescimento pessoal dos adolescentes, é maravilhoso.
sabe? Então, o intercâmbio tem inúmeras vantagens. Além, né, primeiro, a prática do idioma, sim, em vários âmbitos, na escola, na casa. Mas eu acho que essa vivência, pessoal, isso agrega demais na vida deles. Você passou por isso, você sabe, né, por experiência própria. Eles voltam com outra visão. Sim, eu concordo. Tem 2 pontos para destacar. Quando a gente aprende segunda língua, o pessoal da neuroplasticidade fala que até a forma de pensar nossa muda, por causa que a gente não consegue expressar uma opinião em inglês com a grandiosidade de palavras e repertório linguístico que a gente consegue em português. Então a gente acaba falando muito resumido, sem trocar o contexto. Sim. Isso reconfigura seu cérebro. Com certeza. Eu acho de uma maneira boa, que você aprende a pensar de 2 formas. Aí muitas vezes eu estou resolvendo questão de português, eu passo ela para inglês para ver ela de uma outra forma, para ver se eu interpreto melhor o texto. Não sei se é uma tática boa, mas na minha cabeça funciona. Funciona, sim. E a outra, na hora que você falou essa do intercâmbio cultural, eu acho isso lindo demais. Eu gosto muito, igual eu me peguei muito conversando com muçulmano, por causa que não chega tanta informação deles pra gente, e eles me explicando que tirando alguns mitos, igual fala assim, muçulmano não come carne de porco. Aí eles me explicaram a fonte eles mesmos. Não é que a gente não come, tem que matar o porco de acordo com nossas tradições. Então, deixa exigente, a gente come muito com o porco brasileiro. Mas aí o pessoal vem cá no Brasil para fiscalizar como é que esse porco está sendo abatido. Que lá na Europa eles usam muito no choque. Aí iria falar, a gente não come, tem que deixar sangrar. E eu me encantava com esse tipo de história. Que muitas das coisas da cultura americana, da cultura ocidental, a gente já consome filmes. Acaba que a gente não tem essa surpresa gigante por causa disso. Mas quando você vai lá, começa um povo mais oriental, indiano, é muito diferente. Eu sou fascinado por esse tipo de histórias, de ouvir os outros. Ter uma conversa igual a gente está tendo aqui, o aprendizado é riquíssimo. E destacar só um último ponto, questão dos costumes. Um que eu gostava muito era quando o pessoal de lá destacava nossos costumes, por causa que todo brasileiro fala, nossa, o povo é tão honesto, anda no ônibus lá, não precisava nem pagar o ticket, mas o pessoal lá, os britânicos, destacam nossa honestidade nos bares, que eles acham um absurdo a gente ir para um bar, consumir lá na mesa e desce cerveja, desce comida e só no final pagar a conta. Lá tem a cultura de pub, onde é que você só vai adquirir sua cerveja se você pagar antes. Primeiro, Eles falam, se fizer um bar brasileiro aqui, ninguém paga a conta. Aí, claro que é uma brincadeira, igual a gente fala também dos supermercados deles, que são no caixa automático, essas coisas. Fala assim, se colocar no Brasil não dá certo. Eles têm o mesmo pensamento. Então, muitas das coisas são culturais e parte naquele complexo de virar-lata, sempre achar que a gente é pior, mas não. Não é. Isso é muito legal. Eu vejo que na volta dos intercâmbios, os alunos eles voltam valorizando mais nosso país. Eles veem que não é assim, não é porque é lá que é tudo cor-de-rosa, que é tudo muito lindo, perfeito. Não, funciona, mas para funcionar tem um preço, tem um custo. Né? Você me lembrou nesse exemplo que você falou assim, de aprender a achar outras soluções, uma experiência que eu tive com um ex-aluno de Raul, adulto. Ele deu um depoimento muito legal, porque assim, a gente tem áreas no cérebro determinadas para adquirir esse conhecimento. É como se fosse um bairro e num bairro tivessem as ruas. E para chegar na resposta, o inglês te leva a fazer isso que você falou, a pensar de uma outra forma. Então, por exemplo, às vezes você quer falar uma frase numa conversa em inglês e você não consegue achar aquelas palavras, você sabe ela em português, você não consegue achar as mesmas palavras em inglês. Então, a gente treina os alunos para que eles achem outros recursos. Coloca na negativa, usa um antônimo, um sinônimo, e assim por diante, transforma em pergunta. Então, isso faz abrir outras soluções. E aí, esse aluno, ele é empresário lá em Raul, ele deu esse depoimento para a gente. Ele falou assim, você sabe que até no meu negócio eu melhorei a minha tomada de decisão. Não a tomada, mas a forma de achar. Antes eu enxergava sempre de uma forma mais restrita. Ele falou que depois que ele começou a estudar inglês, ele começou a enxergar outras saídas para uns problemas que ele não via saída antes. Sabe? Então, ele conseguiu achar saídas mais fáceis do que ele achava antes. Então, eu falei, olha que legal, é o exercício do cérebro. Né? Igual a gente malha o corpo, estudar um idioma, você está malhando o cérebro. Né? Então,
Tem muito depoimento legal e tem inúmeras vantagens. Você sabe que é comprovado que atrasa o aparecimento de demências. Atrasa em até 5 anos. Se a pessoa tem uma propensão a ter uma demência, um Alzheimer, qualquer outro tipo de demência, não é que ela não vai ter. Mas o aprendizado, o estudo de um idioma faz com que aquilo se retarde. Então, que apareça mais lá na frente, com mais distância, do que apareceria se a pessoa não trabalhasse isso no cérebro. Nessa parte de aprimoramento pessoal que está todo mundo hoje buscando, muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar. Eu acho que a pessoa que não sabe por onde começar fala: você tem inglês? Não faz. Vai um pouquinho, igual você falou, 2 horinhas por semana, não faz mal para ninguém, e isso vai abrir portas para novas possibilidades. Igual você está falando de estudo, facilita muito na hora de você aprender sua terceira língua. Com certeza. Na hora que você vai estudar o seu espanhol, depois de ter aprendido você já inglês, domina, flui muito mais rápido. Sim, eles falam muito isso, que falam não, é comprovado já, que quem já domina 2 línguas para aprender a terceira e a quarta é muito mais fácil. Os recursos são... A pessoa já aprende, né? O próprio cérebro ele já está meio que massageado, então ele está mais aberto, mais propenso a receber outros tipos de informação. Então, é muito legal. Eu acho muito grandioso isso, sabe? O cérebro nosso é uma caixinha de surpresas, né? Então, quanto mais a gente explora, eu acho que mais resultado a gente vê. Certo. Michelina, eu acho que a gente já está encaminhando para o final aqui. O que você deixa de dica, então, para o estudante que vai fazer o Enem 2024 da parte de inglês? Falando como especialista. Não da parte de inglês, da parte de língua estrangeira. Porque você é especialista em espanhol também. Não, espanhol não domino, não. Só arrasta um pouco. Mas a dica que eu dou, primeiro assim, eu acho que conhecimento geral. Tentem se inteirar dos assuntos que estão rodando no mundo de uma forma geral. Porque, como eu falei, existem várias técnicas para você conseguir chegar no resultado de uma interpretação de texto. Essas técnicas elas são muito mais efetivamente aplicadas quando você domina o assunto do texto. Então, se além de aplicar essas técnicas, né, como eu destaquei algumas, como palavras repetidas, pistas tipográficas, fazer esse scanning, além disso, se você quanto mais conteúdo você dominar de temas atuais, de coisas que estão se passando no mundo, maior chance você vai ter de chegar no resultado. Tem muitas palavras técnicas. E se você consegue pegar o assunto do texto, e se for um assunto que você tem conhecimento, facilita demais para você conseguir uma interpretação mais assertiva. Normalmente, os textos em inglês, eles são menos tricks, tem hora que foge umas palavras, menos pegadinhas. De pegadinhas do que os de espanhol. Os de espanhol, como tem muitas palavras semelhantes, eles têm mais pegadinhas do que os de inglês. Então, às vezes, você consegue um resultado melhor com o texto em inglês se você aplicar algumas técnicas simples e tiver uma boa base de conhecimento geral. Entendi. E a gente falou das vantagens do inglês aí. E a pessoa que quer começar o inglês aí, aqui na região de Rio Casca, como é que faz? Bora pro CCAA. Como é que faz para entrar em contato com o pessoal do CCAA? Só procurar a gente no Instagram, CCA Rio Casca. A gente tem o CCA em Abricampo também. Temos aulas online, híbridas e presenciais, turmas individuais, turmas regulares e aulas individuais. Então, como eu falei, eu tenho turmas de adulto que, dependendo com objetivos só de conversação. Então, a gente tem uma programação, um material específico. E a gente começa com matrículas agora em outubro. Então, está na hora. Não deixa não enrola mais um ano, não. Vamos começar de uma vez para que em muito pouco tempo vocês percebam já um resultado. Eu acho que é uma satisfação pessoal. Eu vejo muito isso nas crianças e adolescentes, nem se falam. Porque quando você matricula uma criança de 3 anos para fazer um curso de inglês, ela não sabe o que ela está fazendo lá. Ela vai ver o resultado disso depois. Então, é uma consciência dos pais. E, assim, graças a Deus, é uma realidade que tem mudado muito, que há um pouco tempo atrás, muita gente achava que era bobeira. Ai, bobeira, deixa na hora que ele tiver... Nem fala português direito, para que eu vou pôr no inglês? Nem sabe, deixa escrever, aprender a escrever primeiro. Nada a ver, não precisa de nada disso. Então, é uma coisa que muita gente hoje já tem conhecimento, que não é por aí.
ele consegue aprender os 2 idiomas simultaneamente. Então, a criança ela tem uma fase que ela aprende por indução. Então, o cérebro dela ela vai associando as 2 línguas simultaneamente, sem tradução. Aí, depois dos 5, 6 anos, ela já começa a transcrever, mas mesmo assim com muita naturalidade e sem essa cobrança. Então, o mais importante hoje, quando a gente fala de aprender um novo idioma, é a comunicação. Quanto mais natural e segura for a sua comunicação, melhor resultado você vai ter em qualquer área, profissional, pessoal, né, de lazer. Então, e ninguém aprende do dia para a noite. Gente, é só a gente tomar como base o nosso idioma. Quanto tempo que a gente leva para aprender, para ser alfabetizado. E, assim, o alfabeto em inglês é o mesmo de português. O que muda são os sons. Então, você não tem que esperar ser alfabetizado para começar a estudar inglês. Você vai aprender a falar primeiro. E na hora de escrever, as letras são as mesmas. A diferença é que, por exemplo, a gente tem 5 vogais em português e em inglês. Só que você pega 5 vogais em português com 5 sons. Em inglês, você pega 5 vogais com mais de 20 sons. Então, são os sons que mudam, a parte fonética que é diferente. E esse fonema a gente trabalha com a criança desde o início. Então, a gente tem casos de crianças que não pronunciam direito. Tem um caso da minha sobrinha que eu gosto muito de contar, porque como que você vê que isso é real? Ela, a Liz, uma vez eu dei uma girafa para ela e ela não sabia falar girafa. Ela falava piapa. Aí o irmão dela começou a gozar a cara dela, brincando, ficava assim, ô Liz, olha lá, pega a piapa lá. Ela percebeu que ele estava criticando e ela ficava brava. Ela falava assim, não é piapa, é piapa. Então, ela escutava, não tinha problema de audição. Uhum. Ela só não conseguia pronunciar ainda. Mas ela sabia que o nome daquele objeto era girafa e não piapa. Ela não conseguia produzir esse som. Então, assim que amadureceu, a parte fonética foi. E assim acontece com o inglês. A criança de 3 anos, de 4, muitas vezes ela não tem uma pronúncia madura, ela não consegue a pronúncia da palavra ou da letra, daquele som ainda, mas o ouvido dela está limpinho. A criança, o ouvido até os 9, 10 anos é onde ele que fecha. E aí, até ali, ela recebe o som nitidamente, limpinho. Então, na hora que ela consegue produzir o som, ela produz igual nativo. É completamente diferente você ouvir uma criança que começou a aprender o idioma a falar e você ouvir um adolescente que começou com 15 anos. Então, qual que é a melhor idade? Quanto antes. Essa é a minha dica. Não pode assim, não põe ano que vem. É claro que existe toda uma logística de tempo, de tudo. Mas, assim, é um investimento muito seguro, com um retorno seguro para tudo, porque aquele conhecimento ninguém toma. Quando que vai usar, não se sabe. Mas, na hora que precisar, está ali. Precisou de alguém para traduzir, para falar, para viajar, para trabalhar. Não, então... E pegando o gancho, você que tem escola há 21 anos aí, fala sobre essas grandes expectativas, esses grandes feitos, por causa que o inglês, ele é uma barreira em alguns cargos, igual, por exemplo, a pessoa que vai prestar prova de mestrado tem que ter proficiência em língua estrangeira e a maioria das opções são em inglês. Sim, e muitas das pessoas falam assim, não vou fazer mestrado porque eu não sei inglês. E mal sabe que o inglês é a parte mais fácil na hora de ingressar. E não só na área de mestrado, mas alguns concursos públicos pedem proficiência em inglês para altos cargos. Fala um pouco da experiência que você teve ao longo desses 21 anos, do tanto que seus alunos se sobressaíram em a média no geral ali. Igual você só deu caso aí de grandes feitos que eles estavam fazendo. Faculdades federais públicas... Entre outras coisas. Sim, tem, por exemplo, hoje a gente tem, com o online, você tem acesso a multinacionais com muita facilidade. Então, eu tenho caso de ex-alunos que trabalham home office com multinacionais e ainda tem caso de um que nem formou, estuda em Ouro Preto e está trabalhando para uma empresa multinacional ganhando em dólar. Então, assim... por quê? Claro que é lógico que ele é bom na área dele e domina o inglês. Então, essas oportunidades, você não sabe quando que elas vão surgir. Mas, se você estiver pronto para elas, a hora que surgir,
você vai poder lançar mão. Na época que lançaram aquele programa Ciências Sem Fronteiras, tem inúmeras pessoas daqui de Rio Cascas, alunos que foram. Por quê? Para participar do programa e ficar 6 meses no exterior, dando sequência, né, continuidade no curso que estava na faculdade, ele tinha que passar nessa prova do TOEFL, ou na época, acho que eles aceitavam TOEFL e mais uma, Michigan, se não me engano. Acho que Cambridge também. E aí, assim, e conseguiram. Eu fico muito orgulhosa que eu tenho vários ex-alunos que puderam participar desse programa e ter essa experiência internacional. Muitos ainda continuam, ficaram para o exterior, voltaram e foram de novo. E por causa de dominar, de saber o idioma, de conseguir passar, de ter aprovação. Aprovação não, porque a prova do TOEFL ela não aprova nem reprova ninguém, ela pontua. Ela mostra qual que é o seu nível. Então, mundialmente, eles nivelam o inglês em A, B e C. A1, A2, B1, B2, C1, C2. A proficiência é o C. Então, o A1, A2 é aquele estudante, aquele falante básico, elementar. O B já é intermediário para o avançado e até ter a proficiência. Então, temos assim inúmeros relatos de sucesso de alunos que conseguiram bons empregos, bons cargos, que estão em São Paulo, igual eu falei, em casa, trabalhando home office, por causa do inglês, por dominarem isso. Então, realmente, eles podem dizer que abriu muitas portas. O idioma abriu muitas portas para ele. Você descreveu uma situação que aconteceu comigo, igual você falou, de estar pronto para a oportunidade. Eu ingressei na faculdade em 2012, existiu o programa de Ciências Sem Fronteira, em 2013 ou 2014, se não me engano, eu tento minha primeira prova da TOEFL, eu consegui B1 nela, eu tirei mais ou menos 50% da nota ali, que para a primeira estava ótimo, mas só teve um problema. Assim que eu faço a prova, na mesma semana a Dilma vai à televisão falar que o programa estava se encerrando. Então, se eu tivesse tido uma nota maior nessa oportunidade, eu teria feito parte do programa também, possivelmente. Mas não estava pronto para a oportunidade. E não é uma coisa que você vai ali na loja e compra, né? Eu preciso de uma... Já chegou, meninos, por exemplo, faz medicina, aí depois vai fazer residência. E para fazer residência, se você tiver... A maioria das provas de residência, se você tiver proficiência no idioma, você já entra com alguma pontuação. Então, tem algumas que você já entra com 3 pontos, e que é muita coisa. Você deixa uma leva de gente para trás. Aí eu já tive caso de, arruma um teste, o que eu preciso para você fazer? Me dá um teste de proficiência. Eu falei, não tem como, porque esse teste de proficiência é um certificado internacional, você tem que fazer a prova. O que eu posso fazer é pedir a prova, comprar e aplicar. Mas se você não dominar, não adianta, né? A nota que... Então, conforme a pontuação que eles atingem na prova, dessas provas internacionais, eles já entram com alguma pontuação para residência na área de medicina, fisioterapia, para fazer mestrado, para fazer cursos. Tem curso na UFMG que liberam até do próprio Enem, se você tiver uma boa pontuação, dependendo da área que se você for fazer a sua especialização. Então, e não é uma coisa que você vai ali, peraí, vou ali, vou comprar. Não sai, não compra. É uma coisa que é gradativa. E acho que você tem que pensar que se uma criança começou lá com seus 3, 4, 5 anos, com 14 ela está formando, sabe? Então, são 10 anos, mas são 10 anos que ela ia fazer o quê naquele horário? É um investimento super saudável, bom para o cérebro, bom para o conhecimento geral, para a cultura e para o futuro, né? Então, acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão de o que é investimento. Então, depende do que você quer investir, sabe? Então, por exemplo, até o conceito de ser caro ou barato, acho que depende muito. Por exemplo, uma caneca dessa é caro? Depende. Para que ela vai ser útil? Você vai usar ela quanto tempo? Você está disposto a investir isso? Então, acho que esses conceitos a gente tem que ver qual que é o retorno que você vai ter com aquilo e ver o que é custo e o que é investimento, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente saber diferenciar, porque muita coisa você gasta e não tem utilidade. E muita coisa você tem investimento quando você coloca uma quantia em dinheiro, investe tempo também ali, mas você sabe que você vai ter um retorno. Pela saúde profissional, pelo lazer pessoal, mas você vai ter um retorno.
Sim, e aqui, depois de todos esses casos aí, a gente está indo para o final e encerra como fã, por causa do que você fez aqui pela educação de Rio Casca, Raul, o nível que você levou, você potencializou muitos talentos. Eu tenho certeza com isso. Não, obrigado fica da minha parte. Eu tenho que te falar o seguinte, eu tenho uma coisa comigo que não sei se é acho que é pessoal até, mas assim, só consegui chegar até aqui, às vezes trazer um pouco disso pela minha equipe. Então, acho que ninguém faz nada sozinho. Eu comecei com a escola sozinha, eu era a única professora, e daí já formei inúmeros professores comigo, já tem uma leva de gente que passou, de agente de atendimento. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito que agradecer a minha equipe, ao pessoal que trabalhou comigo em Raul, a equipe de Abricampo daqui. Eu acho que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que o desafio maior dessa parte, agora do outro lado, sem ser como professora, né, como empresária, além dessa gestão de fazer a coisa funcionar, é você gerir pessoas. E gerir pessoas, você tem que realmente estar junto. Então, ninguém fica em lugar nenhum obrigado. E hoje a pessoa, se ela não tiver satisfação pessoal naquilo que ela está fazendo, se ela não acreditar principalmente naquilo que ela está fazendo, nada vai para frente. Então, acho que a primeira coisa é acreditar no trabalho que você está executando. Desculpa, porque quando você acredita, você vende fácil, você entrega fácil. Falo que a gente, quando gosta do que faz, a gente não trabalha, né? A gente faz o que gosta. Então, a carga horária é pesada, lidar com gente é difícil, mas eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, e eu agradeço demais a minha equipe, que eles são assim super engajados, e assim, um está para baixo, o outro levanta. Eles são aquela equipe que não deixa a peteca cair, sabe? Quando um cai um pouquinho, o outro está ali para puxar. Então, nesses anos todos, eu só tenho a agradecer a todo mundo que eu tive a oportunidade de dividir o espaço, sabe? Porque aquilo ali não é que a escola é minha, a empresa é minha, não, é nossa. E eu acho que a gente... eu gosto muito, muito, muito do que eu faço, muito por isso, que eu acho que é essa entrega, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Você saber que você acrescentou alguma coisa na vida de alguém, sabe? É muito bacana. Eu acho que a gente não veio aqui a passeio, né? A gente deixar alguma coisa aí de importância, de valor mesmo, de soma, né? Somar de alguma forma com o ser humano de uma forma geral, eu acho que isso é muito legal. E aqui, só para a minha última pergunta, todos os convidados que passaram aqui, o quadro de educação, eu queria que você destacasse um professor. Assim, você precisava me fazer essa pergunta para me desabar. Eu não tenho como não falar de Domingos. Então, quando eu falei de cair, é isso. Eu acho que estou aqui e estou lá tentando, né? Voltei para a escola agora por causa da minha equipe, por ele, porque, nossa, não tem outro, não tem. Pensa num ser, numa pessoa admirável. Um profissional, não é porque não está aqui presente mais, não, mas todos os alunos que passaram por ele sabem que eu não estou mentindo. Eu ficava impressionada de como que uma pessoa com 20 anos, ele começou comigo. Começou quando eu comecei em Raul Soares, ele que foi primeiro. Eu estava grávida de 8 meses. Eu adquiri a franquia em julho e ganhei Gabi em agosto. Então, eu fui conhecer a minha franquia lá, assim, assumi em outubro. Então, ele que assumiu lá para mim. Então, assim, está comigo a vida inteira. Ele é mais do que irmão, professor, filho, amigo, parceiro, tudo a vida inteira. E eu ficava admirada como uma pessoa com mais de 20 anos de profissão conseguia começar uma aula 7 horas da noite, como se fosse a primeira do dia. Um gás, uma energia, uma empolgação, uma determinação, que é admirável. Eu nunca vi isso em ninguém mais, ninguém. Eu não consigo. Quem sou eu? Não chegava aos pés. E, assim, às vezes eu falo com os meninos para substituir, para cobrir uma turma dele, uma aula, ou pegar uma turma que foi dele no ano anterior, já era difícil. Agora ficou muito mais, está quase que impossível. Mas é um profissional que não tem como. Independente de ser meu irmão, é o meu exemplo de professor. E eu sei que é um exemplo para muita gente. Ele inspirou muitos alunos a serem professores.
e muitos alunos a serem dedicados no que fazem. Pessoas terem melhores. Pessoas melhores, com certeza. Então, assim, foi uma história que, infelizmente, muito curta com a gente, mas muito intensa, enorme, gigante. Eu fico muito feliz de estar abrindo esse espaço aqui para a gente registrar esse legado. Porque o legado do professor, muitas vezes, fica nas palavras. A gente não tem esse reconhecimento, às vezes, igual a outras profissões, e que fica registrado. O valor desse profissional, que eu não tive contato, mas ele foi um dos... Seu irmão teve muito? Sim. Eu, a vida inteira, só escutei coisas boas. Ele inspirou uma geração e, indiretamente, é um dos professores que me inspira também. Porque todo dia eu penso, na hora que falam domingos, eu falo assim, será que um dia eu vou ter um pouquinho disso daí? Se eu tiver... só um pouquinho. Se todo professor tiver um pouquinho de domingos, pode ter certeza, a educação estava muito melhor hoje. Não tenha dúvida, não tenho mesmo. E faço isso assim, falo isso com toda a certeza do mundo, sabe? E assim, eu costumo ser, eu tento pelo menos ser muito imparcial com tudo. Tanto que assim, coitado, cobrava ele demais, brigava demais. Mas ele sabia que tenho certeza que é por muito amor e porque queria sempre o melhor. Então, como eu falei, assim, era a minha equipe, eu só tenho a agradecer. E ali ele é a alma, o coração da equipe que a gente está tentando aprender a viver com essa nova realidade. Então tá bom. Aqui, o Michelino, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? E poder compartilhar um pouquinho da minha história, do pouco que eu aprendi, porque eu falo que a gente ensina, mas eu acho que a gente mais aprende do que ensina, com vocês aí que estão ouvindo a gente também, tá? Obrigada e parabéns mais uma vez pelo quadro, pela iniciativa, né, do podcast. Eu acho que isso só tem a agregar para a nossa cidade, para a nossa região. Parabéns. Obrigado, a casa está de portas abertas. Quando tiver algum projeto lá no CC, quando quiser divulgar, eu sei que você sempre está fazendo alguma coisinha, volte sempre. Muito obrigada, viu? Obrigado.